Oi, pessoal, aqui é a Pri e essa é uma parte da minha cozinha. O que vocês estão vendo aí são cabos do ar-condicionado e do aquecedor solar. E já faz alguns anos que tá dessa forma aí e eu resolvi fechar e gravar um pouquinho e mostrar pra inspirar quem precisar, né? Tem várias formas de fechar. Eu poderia chamar um gesseiro, poderia fazer de drywall, mas eu decidi fazer de isopor. Aí beleza, precisa dar uma limpadinha em cima do armário porque nós vamos colar algumas peças de isopor ali. E pra cola aderir, né, é bom que a superfície esteja limpa. Depois eu fui tirar esse LED, como você pode ver na minha casa tem muitas gambiarras, muitos faça você mesmo. Esse aí é o nosso LED embutido e o meu marido tinha colocado com essas abraçadeiras. Então eu fui tirando uma por uma, tem várias, tinham várias, né? Mas deu tudo certo, eu tirei primeiro com aquele alicate, depois tirei com estilete. Cada uma eu tirei de um jeito, da forma que parecia ser mais fácil. Aí tirei até quase lá no final, aí eu deixei uma ultimazinha lá no outro lado, pra poder ele tirar, porque era na geladeira. Aí, pra tirar as medidas, você faz um desenhinho numa folha, sabe? Passa a medida de cada cantinho. E é muito importante tirar mesmo de cada canto. Porque lá do outro lado, por exemplo, a altura era 29, aí é 30,5. Então tem que dar uma atenção muito especial para as medidas. E esse aí foi o isopor que eu comprei. Ele é bem largo, bem firme. E na minha cozinha ainda sobrou uma placa e meia, por aí. Usei um pacote e meio de massa corrida e usei também essa cola de artesanato, que é específica para isopor, dentre outras coisas, né? Para isopor. Precisa se atentar nisso na hora que for comprar. Daí, beleza. Eu arranjei esse papelão aí, que tinha a medida certa que eu queria marcar no isopor, das medidas que eu tinha pegado. Aí eu acho que era 30 centímetros, um pouco menos, algo assim. E aí eu fui marcando. E eu achei que era uma boa ideia, né, pra mostrar. Eu marquei com vários objetos. Marquei aqui com esse papelão, marquei com uma prancheta. Fui pegando o que tinha o tamanho que eu precisava. Aí, o meu plano pra cortar seria dessa forma aí, usando fogo. O meu fogão, ele não é de fogo, então eu acendi a vela e dali esquentei a faca e ela foi deslizando até cortar. Mas eu achei muito lento, achei que ficou muito torto, aí eu resolvi ir pro estilete mesmo. A intenção da faca é que eu achei que fosse esfarelar menos o isopor. Então, por isso eu quis tentar. Porém, eu preferi muito mais o estilete. Eu cortei só aquele primeiro na faca esquentada e depois todos os demais eu cortei no estilete, achei mais rápido e mais preciso. Ah, eu acabei nem falando, mas esse isopor tem 1 metro por 50 por 5 centímetros de espessura. Agora vai ficar bem nítido como esse isopor é firme, que ele tá em pedaço bem menor. E eu fiquei movimentando ele pra lá e pra cá, para poder mostrar a diferença entre o corte com a faca e o corte com o estilete. Aí o isopor que vai ficar na parte de cima foi o que eu cortei com o estilete e o de baixo com a faca. O com a faca ele ficou lisinho ali no meio, mas ficou torto, então, né, preferi com o estilete mesmo. Aí essa hora aí era uma hora muito aguardada por mim, porque eu nunca tinha passado massa corrida assim sozinha. Eu tinha passado em um buraco ou outro aqui em casa, aqueles buracos que a parede fica furada, sabe? Com bucha e tal. Mas massa pra valer eu nunca tinha passado. Então eu não fazia nem ideia o tanto que tinha que colocar, o tanto que gastava. Na hora que eu fui passar no isopor, eu não tinha noção da espessura que tinha que deixar de massa. Então eu acabei tendo que fazer outra demão, porque ficou muito fininha a camada. E a camada ela tem que ser espessa de uma forma que cubra aquelas colmeiazinhas do isopor, sabe? Essa aparência do isopor.
que tem as bolinhas, né? Elas ficam achatadinhas, pra mim, tipo colmeias. E então a massa, ela tem que tapar isso. E só quando ela secou que eu tive noção que eu passei muito pouquinho. Mas, aprendendo, né? Que se faz, e eu quis dizer isso porque, assim, mesmo eu com 0 de experiência, consegui passar. E aprendi com o meu erro e tal. E essas 4 placas aí são as placas que cobriam a frente ali do armário, entre o armário e o teto. No dia seguinte, eu fui cortar as laterais. Eu não fazia ideia como é que eu ia cortar, fui dormir sem saber, mas aí eu acordei inspirada e fiz. Aí essa parte aí, com esse recorte arredondado e o recorte quadradinho, são lá do alto daquele cano preto, o redondo, e o recorte quadrado é o grudado na parede. Essa outra montagem aí já é da lateral direita do armário. Eu recortei, colei e essa armação aí com sal e leite condensado é para poder ficar um peso ali em cima e colar, sabe? E a cola aderir. Eu achei que a cola aderisse mais rápido, porém, não. Ela demora um pouquinho. Nesse vídeo aí eu ri no fundo, porque eu já tenho muita habilidade para passar massa, ainda gravando com uma mão só. Enfim, né? E aí é a placa de isopor já com a massa seca do dia anterior. E olha como é que fica com a aparência de parede, sabe? Tipo, se não contar, parece uma placa de gesso ou um pedaço de parede. E aí eu comentei, né, que como eu não tenho experiência, não sabia a espessura que tinha que deixar da massa, o que aconteceu quando a gente foi lixar, a massa ficou muito fina e quando a gente lixava já ficava logo aquela aparência de isopor, só com uma fina camada de massa por cima. Então a obra acabou atrasando, entre aspas, um pouco, porque eu tive que dar outra demão de massa em todas as placas. Mas sem problema, foi bom para aprender. E eu nesse vídeo fica clara toda a minha habilidade para poder lixar. Por isso eu só posso agradecer demais o meu marido ter me ajudado a lixar, porque senão eu levaria, sei lá, até julho lixando. E aí, no dia seguinte, com a placa já seca e lixada, o meu marido me ajudou colando lá no canto, que seria mais difícil para mim. E eu aproveitei para começar a pintar essa placa aí. Mas depois eu até me arrependi, nem precisava ter pintado não. Mas essa é a que fica ali entre a coifa e o armário. E eu achei que deveria pintar antes, porque depois ia fazer muita bagunça. Ai, ficou muito com esses negocinhos. Aí, como a pintura com pincel ficaram aqueles riscos dos cabelinhos do pincel, eu achei esse rolinho aí e resolvi repintar as placas com ele. Ele não tá rolando. É porque você tinha que passar naquele negocinho antes. Negocinho? Desparramar de outro, gente. Olha, vou tacar coisa pra elas. Aquele negócio serve pra tirar o excesso da tinta e esparramar no rolo todo. E é assim a gente seguiu o serviço. Enquanto uma peça ia secando, ia trabalhando em cima de outra, porque eu tava muito ansiosa pra terminar logo. Aí nesse dia aí já tava colando aquela placa lá de cima. E essas placas do lado aí já estavam coladas faz tempo. E essa do lado eu fiquei encantada, assim. Ficou muito igual uma viga, uma paredinha. O meu marido ajudou fazendo um acabamento ali logo pra poder tomar noção como ficaria. E os fios ali dentro, os cabos, né? Ali dentro guardadinhos. E depois de lixado eu segui na montagem das placas. Esse era um pedacinho pequenininho da lateral. Ele acabou ficando bem altinho. Não passei cola, porque ele ficou no encaixe. Ficou bem firme. Você tá vendo aí os tapas que eu tô dando nele. Ele não cai. E então não passei cola e ficou ali.
Aí, olha, gente, ele colocado, que emoção que dava cada pecinha que ia colocando. E aqueles buracos ali em cima foram tapados com massa depois. Agora colocando mais uma peça, mas foi só pra encenação mesmo, porque tinha que passar cola ainda e tal. E bora de lixar, e cada vez que eu ia lixando, né, cada placa ia lixando, ia melhorando, assim, a minha capacidade de lixar, de entender qual lixa que era melhor pra lixar e tal, porque aqui em casa tinha um monte de lixo que a minha mãe me deu, lixo antigo das vezes que a gente pintou o apartamento. E aí eu ia experimentando qual lixo. Aí eu achei que daria pra mostrar como tava ficando lisinho, mas não apareceu não na câmera. Daí com todas as placas colocadas no lugar, é hora de passar massa nas emendas, nas gretas. E essa era a primeira vez na minha vida que eu tava passando massa na minha emenda, então eu não fazia ideia da quantidade que tinha que colocar. Eu não queria botar muito porque eu não queria que tivesse que lixar de novo, sabe? Então eu tava tentando botar com muito cuidado. Acabou que não deu certo, teve que lixar de qualquer jeito. A massa acabou, a gente usou uma massa antiga que tinha aqui em casa enquanto eu não comprava outra no dia seguinte. E a massa antiga estava muito grossa, aí ficou uns calombos pra cima, teve que lixar, não teve jeito. Mas, de qualquer maneira, valeu a experiência. E era muito, muito satisfatório você ver o trabalho ficando pronto, assim. Ali naquela parte, à esquerda ali, você vê uns buracos entre o isopor e o armário. É aquele isopor que eu cortei na faca. Olha como ele ficou torto, mas eu usei assim mesmo, eu pensei, bom, a massa vai tapar, e tapou. E depois de tudo lixado, ficou dessa forma aí. Puro pó, ficou com pó em tudo, ficou com pó no resto da casa todo. Mas beleza, e aí é só dar uma limpadinha. A massa que fica ali no armário, ela sai com pano umedecido, muito fácil. Então, beleza, só lavar a louça toda e ficaria assim de qualquer maneira, sendo nós fazendo ou sendo uma mão de obra, né, paga. E tcharam! O resultado pronto! Eu amei, ficou muito bom. A galera da minha família que viu gostou, mas família é muito suspeito pra falar. Eu espero que tenha inspirado alguém que, se você estava precisando fazer na sua casa, não tinha condições de chamar alguém para fazer, que isso possa te ajudar. Talvez você pode adaptar, fazer do seu jeito, pode tentar com isopor mais fino, quem sabe. Não sei se dá certo, talvez, né? E eu quis mostrar cada cantinho, cada detalhe, como ficou parecendo uma viga mesmo. Uma parede, um rebaixamento, sei lá. Só tá faltando agora pintar. Mas ficou muito parecido com gesso, deu um trabalho, mas ficou lindo, eu amei. E obrigada por terem assistido. E até o próximo vídeo. Acompanhe as reformas.